A evolução é uma das coisas mais importantes na paleontologia e biologia, criada por um homem com uma teoria. O nome dele era Charles Darwin, o pai da evolução. E hoje falaremos da história de Darwin. Charles Darwin nasceu em 12 de fevereiro de 1809. Seu avô também era um renomado naturalista. Ele foi para uma escola na Inglaterra e de lá foi para uma faculdade de teologia. Viagem. Em 1881, Darwin embarcou em uma expedição de barco como naturalista, que durou 5 anos inteiros. Ele passou por vários lugares, incluindo a Ilha de Galápagos, que foi uma das partes muito importantes de sua viagem. E também passou pelo Brasil, que o próprio Darwin falou ser o momento mais importante de lá. Ele voltou com diversas amostras de fósseis, incluindo a de um milodonte. Ele comparou a anatomia do milodonte com a da preguiça atual, e ele ficou perplexo por tanta igualdade entre os dois animais. E ele pensou, isso não é só uma coincidência. Ele passou muitos anos estudando a anatomia de diversas espécies e teve que melhorar a sua ideia por 20 anos. Ele chegou em uma conclusão: a seleção natural. Todos pensavam que todos os animais foram concebidos por forças divinas e que Deus criou sua imagem e semelhança. E Charles Darwin provou o contrário. E lembra de sua viagem à Ilha de Galápagos? Então, lá ele observou uma diferença nas tartarugas. As que viviam em regiões mais úmidas tinham um casco arredondado e um pescoço pequeno. E as ilhas com ambiente árido, elas tinham uma carapaça mais quadriculada e um pescoço maior. Mas por que tem essa diferença? Ele percebeu que os agricultores faziam uma espécie de seleção artificial. Daí ele pensou que a natureza poderia fazer o mesmo, mas ele não sabia como explicar isso. Até que ele leu o trabalho de Thomas Robert Malthus. Ele disse que com o crescimento da população europeia, a população iria aumentar mais do que os alimentos disponíveis, o que iria causar uma briga pelo alimento. Darwin percebeu que acontecia também isso na natureza, mas quem sobrevivia não é o mais forte, mas sim o que melhor se adapta às condições do ambiente em que vive. O que melhor se adaptou vai se reproduzir, e o que não conseguiu morrerá sem deixar descendentes. E o que melhor se adaptou passará essas adaptações para frente, até que forme uma nova espécie. Então, ele provou contra a história bíblica e falou que o homem não veio do nada assim, mas sim evoluiu de um ancestral. Assim, Darwin fez várias páginas para um livro, mas nunca postou, pois queria ter respostas para todas as perguntas, porque sabia a confusão que suas ideias iriam causar. Até que recebeu a carta do Alfred Russel Wallace, um admirador naturalista que havia chegado na mesma ideia dele, a seleção natural. Darwin estava com medo que Wallace levasse o mérito, então os dois concordaram em postar uma carta juntos. Ela não bombou tanto, mas um ano depois, Darwin postou uma publicação de um livro chamado A Origem das Espécies. E esse livro bombou muito, mas muito mesmo. Então, Darwin virou uma celebridade até fora da comunidade científica. Ele acabou mostrando que Deus não criou sua imagem e semelhança. E até o próprio Darwin falou que se Deus criou sua imagem e semelhança, ele é um besouro. Mas isso eu vou deixar para outro vídeo. Voltando ao assunto, Darwin acabou colocando o humano na mesma escala evolutiva que todos os animais. E com o avanço da ciência, a teoria da evolução parou de ser apenas uma teoria. E agora é um fato. E até décadas depois, até a Igreja Católica concordou com a teoria de Darwin. E isso é a história do mestre Charles Darwin.